O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. No verso 13, diz assim a palavra do Senhor: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém? Só que aí, o que esse texto nos mostra? Teve várias coisas, várias revelações, é um texto muito conhecido. Esse texto nos mostra que quando nós conhecemos a Jesus, quando nós temos uma revelação de Jesus, nós somos transformados. Então, meu querido, minha querida, para que você seja transformado, você precisa ter uma revelação de quem é Jesus. E foi exatamente isso que Jesus estava querendo ensinar aqui aos seus discípulos. Era exatamente isso que Jesus fala com eles. Ele pergunta: quem dizem que eu sou? Porque Jesus sabia quem ele era. Mas ele já estava com seus discípulos há algum tempo. Ele já tinha feito vários milagres, várias coisas. Mas ele ainda percebia que ainda na caminhada os discípulos ainda não tinham uma ideia concreta, correta de quem era Jesus. E assim, amados, pode estar acontecendo conosco, hoje, na nossa caminhada. Nós podemos estar caminhando, está vendo os milagres, está frequentando a igreja, toda essa coisa, mas não temos uma ideia real ou a revelação correta de quem é Jesus. E foi isso que Jesus tentou, de alguma forma, trazer luz para os seus discípulos nesse diálogo com eles. E aí os discípulos, meio que perdidos com relação ao que dizer, o que eles falam? Uns dizem que é isso, outros dizem que é aquilo. Porque os discípulos, na verdade, eles fizeram sair de fininho. Mas aí Jesus queria ensinar algo a eles. Jesus queria abençoá-los. Aí Jesus pergunta: mas vocês, o que vocês acham? Quem que vocês acham que eu sou? E aí, irmãos, eu acredito que se eu fizer essa pergunta agora aqui para você, quem é Jesus? Talvez você vai ficar me chamando assim: pastor, pelo amor de Deus, não pergunta a mim, que vai me dar até dor de barriga. Eu não posso responder isso. É assim ou não? Assim ou não? Levanta a mão se é assim ou não. Você quer que eu levante você quer levantar a mão? Porque a gente fica assim, né? Aqui não, como os discípulos estavam diante de Jesus e falavam para ele que ele era assim, errado, né? Terrível. Aí você fica assim, por causa do medo, por causa de uma série de situações que é normal, natural, para a nossa própria natureza. Mas Jesus queria jogar isso por terra. E Jesus queria abençoar os seus discípulos. E ele então fez a pergunta: e vocês?
dizem que eu sou? Quem vocês dizem? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro chega a dar a resposta correta. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu acredito que Jesus deve ter aberto assim, um sorriso muito grande, né? E Pedro assim: agora só eu. Aí Jesus então continua ensinando: olha, o que tu falaste não foi pelo seu entendimento, foi o Pai que te revelou. Aí baixou a bola de Pedro, porque Pedro poderia querer então ser exaltado. Não, eu sou sem mais do que os outros. Mas na verdade ali, Pedro teve uma grande revelação de quem é Cristo. E é esse o ponto central que eu quero compartilhar com você. Daí por diante, depois que ele descobre e que ele tem a revelação, que ele recebe do Pai quem é Cristo, Cristo dá a ele um carro 0 km. É isso na Bíblia? Deixa eu ver, entendi bem direito a leitura. Vamos ver. Tu és o Cristo, verso 16, do Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus, verso 17: feliz é você, Simão. Então ele estava falando com Simão, que era Pedro, o nome original de Pedro. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Quer dizer, não foi uma coisa natural, não é do teu entendimento, é algo espiritual que foi dado a você, para que você saiba exatamente em que dimensão você tem que andar. E nós, igreja, não fomos chamados para andar na dimensão da carne, do nosso entendimento, da nossa vontade, do humanismo, do secularismo. Nós fomos chamados para andar na dimensão do Espírito. É exatamente isso aqui que Jesus está tratando e Jesus vai ensinar aos seus discípulos. Aí ele prossegue: e eu lhe digo que você é Pedro. Jesus também poderia ter dado alguma coisa para Pedro, ou Pedro poderia ter pedido alguma coisa. Poxa, eu sei que eu sou velho, então, sabe, me dá um carro, me dá uma casa, me dá um cônjuge. No caso do Pedro, uma mulher, uma esposa, que não é o caso do Pedro era casado. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele não pediu nada, porque quando você está num ambiente espiritual, quando você está numa relação espiritual com Deus, Ele tem o melhor para você. Ele vai te dar o melhor. Ele vai suprir as suas necessidades. Por isso que Davi disse que já fui jovem e agora sou velho, para ver o justo mendigar o pão. Porque o Senhor vai nos suprir de tudo aquilo que necessitamos. E diante disso, irmãos, o que o Senhor falou em algum momento? Você agora é Pedro. Pedro saiu de uma condição para uma outra condição. Ele saiu de uma condição natural para agora para uma condição espiritual. De um homem que falava as coisas de uma forma natural, mas agora já recebia a revelação do céu. E à medida que ele recebe a revelação do céu, Deus muda a sua posição. Mudou o nome, quer dizer para nós que ele está mudando a posição, ele está mudando o contexto, ele está abrindo e dando a Pedro uma outra visão, uma outra dimensão, um outro comprometimento espiritual. Então a pergunta hoje para mim, a pergunta hoje é para você, é: quem você diz que é Jesus? E é muito oportuno de falar isso hoje. Tem um papelzinho que não chegou aqui na minha mão, que é o nosso informativo, que fala que vamos ter o evangelismo dia 6.
nesse dia, nós vamos poder sair por aqui, por esse lugar, e dizer quem é Jesus. Eu vou você entender. Agora você precisa saber verdadeiramente quem é. E quando isso acontece, sabe o que vai acontecer também, irmãos? Nós vamos saber quem nós somos. Quando você sabe quem é Jesus, você também descobre quem você é. E depois que você descobre quem você é, você vai entender que nele você é suprido em todas as coisas. Por isso que a palavra diz: posso tudo naquele que me fortalece. Então você pode todas as coisas nele, em Cristo. Amém? Você recebe essa palavra com a sua vida hoje, no seu coração? Então, se você ainda não sabe, pastor, e na verdade ainda não sei quem é Jesus. Assim, nessa profundidade, como Pedro, que deu uma resposta achando que estava, assim, não é isso, é o Filho de Deus, uma resposta comum, mas na verdade ele havia recebido uma revelação direta do Pai. Sabe, assim. Então eu quero te ensinar como você dá a resposta certa e como você vai saber conhecer Jesus. Esse livro que você tem na sua mão, que se chama Bíblia, ou está no seu smartphone, ele é a fonte para o conhecimento de Jesus. Se você ler a Bíblia, se você se envolver com a palavra de Deus, você vai conhecer na plenitude quem é Jesus. Esta é a fonte de sabedoria e conhecimento, de entender de quem é Jesus. Amém? O Senhor é minha luz, a minha salvação.